Começa a nossa apresentação de aprendizagem de máquina. O que a gente fez foi a predição das notas de filme usando o Movie Database, TMDB, e esse dataset do Kaggle que está aqui. Então, ele tem bastante coisa interessante. A gente consegue tirar daqui, por exemplo, título, nota, etc. Como tinha vários dados faltantes, a gente acabou fazendo toda a manipulação necessária. Então, alguns dados que estava faltando do dataset, a gente bateu direto na API para poder pegar. A gente também fez a transformação, por exemplo, desses valores separados por vírgula em embeddings. Então, os gêneros, por exemplo, a gente conseguiu transformar eles em um getDummies para poder trabalhar pelo modelo. E tinha várias colunas aqui que não eram muito necessárias. Então, a gente não vai precisar, por exemplo, da URL aqui do poster para poder treinar nosso modelo. Acabou que vários desses valores foram dropados. Então, se você for seguir o fluxo aqui do nosso notebook de processamento, foi mais ou menos isso. A gente viu quais são os valores faltantes, uma análise aqui de quais são as colunas que a gente precisa, transformando os valores nulos aqui em string vazia para poder fazer esse processamento. A gente tem uma coluna também de lançamento do filme que a gente transformou em idade, porque fica mais fácil para o modelo trabalhar. E a gente forçou aqui o tipo de variável, porque tinha algumas variáveis algumas colunas que não estavam sendo lidas corretamente, estavam sendo interpretadas como string, enquanto o valor deveria ser um numérico e semelhante. Todo esse processo aqui foi uma validação se os valores da API realmente estavam vazios, porque, por exemplo, se o valor budget do filme X está vazio aqui, e ele também está vazio na API, significa que não vai adiantar muito a gente fazer essa imputação por lá. Então, no fim, a gente conseguiu recuperar mais ou menos 20% dos dados. Antes da gente fazer a imputação pela API, a gente tentou fazer uma imputação por correlação. Então, tem um mapa de correlação das colunas, poder validar o que seria interessante. Por fim, algumas distribuições estatísticas. Olha só que surpresa, a gente tem uma distribuição normal aqui no histograma de média dos votos. Botamos também histograma de popularidade, revenue, budget e, por fim, do tempo. Para nossa rede neural, a gente optou por fazer uma MLP utilizando o PyTorch. Aqui ficou o dataset tratado, aqui são as embeddings que eu havia comentado com vocês de keyword, com o fim o vote average, que é o que a gente quer predizer, então dropamos ela. Fizemos o custom dataset para poder facilitar o trabalho e transformar todos os valores que a gente precisava em tensor, que é o que a gente vai estar usando aqui dentro do Torch. Então, para a rede neural em si, vai salientar só algumas coisinhas. A gente utilizou aqui um sistema de long short term memory, que é para poder lidar com a sequência das palavras, uma vez que a gente tem algumas coisas que poderem ser processadas quanto os embeddings. Eita, não devia ter clicado aqui. E a gente utilizou também de dropout para poder evitar a questão de overfitting. Fizemos aqui todo o nosso processo, com treinamento utilizando o early stopping para poder evitar também o overfitting, ou seja, uma vez que chegou numa quantidade ali já razoável, ali no desempenho ok, a gente pode definir um hiperparâmetro de paciência para poder parar e evitar de ficar decorando todos os nossos dados. Fizemos a validação e, por fim, aqui são alguns hiperparâmetros, como a dimensão dos embeddings, last shorts, que se qual é o acrônimo, e paciência, learning rate, e ok. Para critério de parada, para critério de erro, a gente usou o MSE, que é o método quadrados médios, né? E utilizamos como optimizador aqui o Adam, com ele stopping e também alguma validação adicional aqui, sendo L1. Fizemos o treinamento, a validação ela ficou bem estável, enquanto o treinamento ele deu uma queda muito grande. E aqui a gente consegue ver, aqui foi o treinamento com alguns valores, só que além do print a gente tem os plots que são mais interessantes. Nossa loss do treinamento deu uma queda muito grande, enquanto nossa validação manteve estável aqui. Mas isso não representa tanta coisa se a gente for analisar ela por si só. Fica mais interessante analisar esse gráfico aqui, que são os valores reais pelos valores preditos. O ideal seria que o real fosse igual ao predito, e na verdade a gente passa bem próximo aqui, né? Tem uma margenzinha de erro de alguns valores, mas enfim, boa parte dos valores eles estão realmente aqui concentrados próximos aqui à nossa linha vermelha, ainda bem. E o que isso significa? Aqui a gente tem um plot da distribuição residual, que são
Se o filme ele tem nota 6, a gente tirou 5, o resíduo ali vai ser 1. E aqui a gente consegue tirar esses resíduos. Pode-se perceber que boa parte dos resíduos está abaixo de 1 aqui, ó, que é bem interessante. A gente tem um modelo de predição que realmente ali consegue adquirir valores bem próximos de 1 ali da média. Acho que esse resultado foi interessante, até porque, por mim, eu não estava muito confiante devido à quantidade de dados faltando, sabe? Eu fiquei um pouco receoso disso. O nosso dataset tinha alguns probleminhas e nossa API também, mas enfim, no final das contas, o modelo de predição utilizando MLP foi bem legal. Considerando que MLP também é considerado baseline para boa parte das redes neurais, acredito que o desempenho dela foi bem satisfatório. Mas nossa apresentação foi isso, tudo está bem documentado dentro da, do nosso artigo. E fico aqui o agradecimento ao professor pelo semestre, e até mais.